Salve, salve, gente querida! Mais um episódio do Autenticidades começando, e dessa vez ao vivo no Joyce Santos e no Geopanoramas. Eu sou Adriano Lisiero, meu arroba é Geopanoramas, eu estou aqui no Autenticidade já no 5º episódio, que é um podcast para falar sobre o protagonismo das pessoas nas cidades onde elas vivem. E esse episódio é muito especial. Hoje é dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carros. É um dia muito importante para a gente repensar a nossa relação com as cidades. E eu tenho a imensa felicidade de estar ao lado de pessoas que pautam esse tema, que vivem esse tema na pele, seja por meio da arte, seja por meio do trabalho deles ou no cotidiano da cidade. E eu quero apresentar, vou falar quem está primeiro aqui comigo, o nome das pessoas, e elas vão se apresentar, porque nada melhor do que as pessoas falarem sobre elas mesmas. Eu estou do lado do Lucas Schneider. Tá aí, ó. Boa, galera. Ele vai se apresentar para todo mundo. Neguinha Braba, eu sou muito fã dela, uma artista aqui da Baixada Santista. E também da Camille Mesquita, que é uma ativista aí pela bicicleta. Eles vão se apresentar. Eu quero começar. Neguinha Braba. Oi, muito boa noite. Quem é você no rolê da cidade? Eu sou aquela que não gosta de pegar ônibus e prefere ir a pé para economizar. Além do dinheiro, a gente faz uma caminhada, né? Boa. E no seu rolê, o rolê da sua vida, se apresenta, assim, o que você faz? Bom, eu faço rap, eu canto rap para representar a minha quebrada, né? Onde nunca teve nada, aí comecei a fazer para, além de mim, incentivar as outras pessoas que moram lá onde eu moro a fazer arte também através do rap, né? Que foi o que salvou minha vida e eu também quero que salve a vida das outras pessoas lá onde eu moro. Boa. Já vejo que esse podcast vai ser muito bom, né? Vocês estão vendo que aqui tem história. Camille Mesquita. Oi. Quem é você no rolê da cidade? No rolê da cidade, eu sou também a pessoa que vai a pé ou normalmente de bicicleta. Eu sou ciclista urbana, então sempre para ir nos lugares eu vou de bike. Muito bom. E você no rolê da vida, o que você faz? Você trabalha com o quê? Muitas coisas. A gente estava falando agora. Eu faço vídeo de comida, trabalho com marketing, mas eu produzo conteúdo sobre mobilidade urbana com bicicleta. Então, eu falo sobre pedalar. Eu uso o perfil da Girobikes para fazer isso, porque é um perfil bem nichado. A gente tem um alcance para pessoas de Santos, realmente, para conscientizar e empoderar os ciclistas urbanos e as pessoas de modo geral sobre a mobilidade urbana. E eu também sou pesquisadora sobre mobilidade urbana, mas aí é um detalhezinho. Que da hora. É um detalhe importante, né? É uma pesquisa muito importante que as cidades precisam, inclusive, dessas pesquisas no Brasil para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, repensar a maneira como a gente está construindo as nossas cidades. E aqui do meu lado, meu querido amigo Lucas Schneider. É o único Schneider de São Vicente, né? Quem é você no rolê da cidade, Lucas? Cara, no rolê da cidade eu sou o cara que tem rodinha nos pés, né? Sou cadeirante aí, dá pra ver, né? Sou o cara que... Sou a voz do PCD. Na verdade, eu me considero, né? Me intitularam isso e eu peguei pra mim como a voz do PCD. Sou o cara que busco, que brigo pela acessibilidade, pela inclusão de verdade na cidade aí, que é muito difícil, né? Então, eu sou aquele cara que abuso mesmo na internet, na cidade, na Câmara Municipal, na Prefeitura, em todo lugar que eu chego aí, que eu vejo que não tem acessibilidade, que faltou a visão pro PCD em geral. Eu sou aquele cara que abuso, amado por muitos e odiado por muitos também. Isso é normal, isso é a nossa vida na internet também. Eu sou amado por muitos e odiado por muitos também. Se a gente tem hater, é porque o trabalho tá dando certo. Da hora, por mim. Show, é isso mesmo. E, cara, pra quem não sabe, o que é PCD? PCD é pessoa com deficiência. Qualquer pessoa com deficiência, a sigla é PCD. Então, quando você ouvir falar PCD, é pessoa com deficiência. Antes de vir aqui pro podcast, eu tava ouvindo a música da Neguinha Braba. Tava lá ouvindo à tarde, trabalhando, ouvindo seu som. Ele vai fazer uma pro PCD, né? Vai mandar um pro PCD. Pô, é isso aí, pô. Bora, filho. Aí vai sair daqui com uma letra já. É isso aí, pô. E aí eu tava ouvindo uma música sua, Neguinha Braba, duvidando, e que no final você fala que você escreveu essa letra no busão até. Como é que foi isso? Bom, toda vez que eu ia pro trabalho, né? Geralmente, nós que somos artistas, a gente tem que escolher ou o trabalho ou a arte, ou tem que conciliar os dois. E eu concilio as duas coisas. E eu trabalhava num lugar onde eu não gostava muito de ir trabalhar, só que pela necessidade temos que ir, né, para poder bancar o nosso sonho. E nessas idas de trabalho, tinha dias que eu acompanhando no ônibus pro tempo passar
E no ônibus mesmo, eu já fiz um monte de música no ônibus, olhando, seja de manhã, tarde ou noite. Acho que todo tempo para compositor é tempo de escrever. E aquela música lá que eu fiz, eu também fiz no ônibus. E é tudo aquilo, às vezes, que eu penso, sabe? Quando estou pensando, eu sento lá e escrevo como se estivesse conversando com alguém, né? E o clima de ônibus me faz querer também, lotado, sentada, me faz observar as coisas e querer escrever pelo ambiente, né? Assim, sempre tem muita informação no ônibus, muita coisa que acontece. E para quem é compositor, artista, sempre tudo serve como arte, né? Então, o ônibus foi um lugar onde eu consegui escrever muita música legal, tipo, no transporte. Eu nunca nem imaginei isso, mas é bem interessante saber que, tipo, quando a gente tá ruim, assim, eu, por exemplo, para mim compor em qualquer lugar, né? Mas quando é só ônibus, casa, trabalho e a coisa, a gente vai e acaba escrevendo no ônibus mesmo. Quanto tempo tu ficava no ônibus, assim, geralmente? Uma hora, 40 minutos para até chegar ao trabalho. Então, era tipo uma hora que, com fone no ouvido, Sim. o beat e a letra. E eu sentada no ônibus. Só ia me dar conta quando eu chegava nos 2 pontos já. Já passou o ponto já? Já chegou até passar ponto já. E eu, ai meu Deus, escutando música e pensando em projeto de música. Porque eu, querendo ou não, quando chega no trabalho, é trabalho. E eu tinha que ir para 2 postos, de manhã e de tarde. Então não tinha tempo para compor, porque eu chegava em casa, às vezes dormia cansada, não tinha cabeça. Então era só de manhã, mas assim que eu tinha tempo e vontade de compor. Porque à tarde, assim, o trabalho ele cansa e a cabeça fica muito quente para essas coisas. Mano, isso é uma parada que eu penso muito, assim, porque a galera que fica presa no carro é uma galera, assim, que a gente tem que começar a ver o deslocamento como trabalho, né? Essa é a real. E a galera que dirige não tem, muitas vezes, esse tempo de refletir, tá ligado? A pessoa tá lá estressada no trânsito. Então, assim, eu ando de ônibus, eu ando de bicicleta, de patinete, eu não tenho carro há muitos anos, porque eu fiquei pensando nisso, cara. Pô, na faculdade, por exemplo, eu ia lendo no busão. Eu aproveitava aquele tempo para ler. Hoje eu subo para São Paulo, de busão, sabe? Aproveitando esse tempo. E quando a gente dirige, a gente fica preso dentro de uma lata, enlatado na cidade. Sim. E a relação com a cidade também é diferente, né? Dentro de um carro e andando a pé, de bike. A Camille, por exemplo, você anda de bike acho que todo dia, praticamente, né? Você sente, assim, como que você sente essa relação sua da bicicleta com a cidade? Você acha que a galera respeita? Quais são as suas dificuldades? E os prazeres também de andar de bike na cidade, né? Isso é importante. Eu acho que, por um lado, eu sou muito privilegiada de poder pedalar em Santos, que é uma realidade muito específica, né? Totalmente diferente de pedalar em São Paulo, por exemplo. Então, eu pedalo desde 2017 para me transportar. Antes disso, eu andava de ônibus também. E aí, eu falei, não, vou aprender a andar de bicicleta para me transportar de bike, para conseguir ir mais rápido, evitar o trânsito e tal. E aí, essa relação, ela foi nascendo, foi virando um amor, mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que eu comecei a criar algumas consciências, eu comecei a perceber que tinha muita coisa errada. Então, sim, é um privilégio de pedalar em Santos. Aqui tem bastante ciclovia, né? Sim. A malha cicloviária de Santos é extensa, a gente tem quase 60 ou 70 quilômetros de ciclovia, o que é muito bom. Mas, por outro lado, é isso. A galera sente raiva de ciclista de graça, né? Tira fininha, os carros tiram fininha, porque acha que a via não é o meu lugar, porque eu tô de bicicleta, eu não tinha que estar na via. Não tem ciclovia ali, mas eu não tinha que estar na via. Ou buzina, ou assédio, ou até ciclista, ou as ciclovias que, além da ciclovia da Orla de Santos, não são todas as ciclovias que têm qualidade para pedal, né? Então, as raízes das árvores vão crescendo, aí você, tem problema para passar ali. E coisas nesse sentido mesmo, coisas que as ciclovias não têm a linha do desejo do ciclista, então algumas ciclovias elas estão em lugares que eu não vou utilizar, que não são importantes para mim e para grande parte dos ciclistas também. Então tem muitos problemas, é um privilégio, eu amo pedalar, escuto música, vou lá, mas ao mesmo tempo eu temo muito pela minha vida, assim. E olha que é uma realidade de Santos, né? Totalmente diferente. E eu quero aproveitar esse gancho da árvore. Ontem foi dia da árvore. E a gente vê, por exemplo, essa parada da árvore estourando calçada, né? A maioria das árvores que a gente planta nas nossas cidades não são nativas do Brasil. A gente vive num dos países com maior biodiversidade do mundo. E a gente traz árvores de outros lugares que não são adaptados à nossa realidade, ou por más escolhas das espécies, e aí a árvore acaba estourando a calçada porque ninguém pensou que aquela árvore não é apropriada para aquele espaço. Então não é culpa da árvore, tá ligado? Tem que ter árvore na rua, tem que ter. Inclusive uma cidade onde as pessoas andam mais a pé, de bicicleta, geralmente são cidades mais arborizadas, né?
Então, quando a gente anda de carro, a gente não sente essa necessidade da sombra, porque a gente está enlatado. E o Lucas aqui do meu lado tem outra experiência na cidade também, porque o Lucas, ele se locomove na cadeira de rodas, ele já tem toda uma necessidade também especial, né, Lucas? E ele vive numa cidade chamada São Vicente, na Baixada Santista, onde eu acho que a maioria dos busões, assim, não tem, cara, tipo, rampa. Como é que é a sua realidade para você se deslocar na cidade, cara? Cara, na verdade, hoje até por lei, os ônibus são obrigados a ter elevador. Sim. Mas tipo assim, muitas vezes não funciona o elevador. Muitas das vezes o motorista não sabe mexer naquele elevador. Às vezes o motorista está acostumado com aquele ônibus corriqueiro, aí quando ele muda, que ele pega outro ônibus que não é o que ele está acostumado, muitas vezes eu cansei de ensinar ele a mexer no elevador. Caraca. Aí ele tá lá se matando e tudo, eu falo, pô, é ali, ó, ele que mexe, é ele que faz. Ele, pô, você tá melhor que eu. Já vai porque com tutorial, eu pego todo dia. Então, tipo assim, não, na verdade, muitos não têm aquela manutenção que teria que ter. Porque o correto, o motorista vai chegar, meu pai foi motorista há muitos anos, né? Eu lembro disso. Ele até contava história. O motorista chegou na garagem para pegar o ônibus, independente se ele está pegando à tarde ou de manhã, ele tem que olhar se aquele ônibus está bem, se o outro, o anterior, não bateu o ônibus, não arranhou, porque quando ele voltar e tiver arranhado, batido, quem vai segurar o BO é ele. Sim. Então, o certo é ele chegar, olhar o ônibus, ver os pneus, ver o elevador. E o que a gente percebe? Que eles não fazem isso, cara. Muito, eu já cheguei a parar ônibus. Quando o ônibus vem, o cara fala, pô, tá sem a chave do elevador. Nossa. Pô, o cara saiu da garagem, não viu que não tava com a chave? Pô, o elevador... Tem uns que não tem cara de pode falar, pô, o elevador tá quebrado. Pô, dá pra tu pegar outro? Então, tipo assim... Aí outro demora quanto tempo? Cara, vou te falar, é muito tempo. Nossa, muito tempo, ó. Eu já fiz a prova... Aqui de Santos, já fiz um trajeto, um negócio que levaria meia hora, eu já cheguei a levar quase 2 horas para chegar em casa. Caraca. Entendeu? Porque é tipo assim, ainda tem esse agravante, você tá no ponto do ônibus, que já demora para passar. Aí, se você tá lá, pô, tô lá, aí encosta outro cadeirante, por exemplo, encosta uma mãe com uma criança na cadeira de roda. Pô, qual que é meu papel? Eu não vou pegar o ônibus e vou deixar aquela mãe com a criança. Eu vou dar a vez para aquela mãe. Aí você imagina. O ônibus vem, já leva, vamos dizer, por baixo, uns 40 minutos para passar. Aí você está no ponto, 40 minutos esperando. Aí aquele ônibus vem. Aí o elevador, aí já tem 2 cadeirantes. Aí vem aquele elevador tá quebrado. Aí você vai levar mais 40 minutos para ver outro ônibus. Já deu 1 hora e quanto aí? 1h30, né? Sim. Aí, quando vem outro ônibus, você vai dar para aquela mãe com a criança. Quer dizer, você leva mais de 2 horas para chegar em casa num trajeto que seria meia hora. Cara. Porque eles não têm essa visão. Realmente é tipo assim... Eu já conversei com motoristas, eles falaram assim, ó, a empresa mandou sair. Sim. Porque se o ônibus está com o elevador quebrado, não deu para arrumar, se não sair, se o ônibus não for para a rua, vai ter menos um ônibus na rua. E vai ser mais pessoas esperando. Quer dizer, as outras pessoas podem ir, não podem esperar. Agora, o cadeirante, o PCD, ele tem que esperar. Né? Até minha esposa, que ela usa muleta, se ela não estiver comigo, eles não deixam ela entrar pelo elevador, ela tem que ir pela porta da frente, sendo que ela não consegue ir pela porta da frente. Já teve um colega meu que reclamou que não saía de casa por causa que o motorista não queria descer o elevador para subir com ele, porque ele não é cadeirante. Então, tem essas faltas de informação, até o próprio motorista, né? O próprio Sim. Não é informado, não é treinado para isso. E é tipo assim, essa é a minha luta do dia a dia, porque realmente nós estamos invisíveis para a comunidade, né? Tanto para o legislativo quanto para o executivo. Então, essa é a nossa briga diária aí. E fora as calçadas, né, cara? Mas a gente fala as calçadas. Meu irmão chega a estar com calo aqui, ó, de tanto forçar, que tem lugar que não tem rampa. Quando tem rampa é buraco. E, tipo assim, incrivelmente, tipo assim, vou falar de São Vicente, que é a minha cidade, né? Onde que eu moro hoje. Eu falo que a cidade, ela é inacessível. E o deficiente não somos nós. O deficiente é a cidade que não está preparada para nos receber. Sim, total. Augusta, quero aproveitar aqui que o Lucas falou essa parada. Qual o nome do nosso episódio? Os carros destroem as cidades, não é? Cara, eu escolhi esse nome de propósito. Porque quando eu falo de destruição de cidade, eu tô falando de destruição de vidas, mano. É isso, essa é a parada. Quando a gente tem uma cidade pensada para os carros, prioritariamente, a gente tem que lembrar o seguinte. Quem tem carro na cidade é a minoria da população. E a cidade é planejada para quem anda de carro, cara. Então, assim, não pense na questão da mobilidade de quem tem outras necessidades. Não pense na mobilidade das pessoas que estão nas periferias. Empurram a população para as periferias e não pense no transporte dessas pessoas. Então, isso que você está falando é a verdade. Por quê?
Você vai na Câmara Municipal, você chega lá, só tem carrão. Exato. Na Câmara mano. Municipal, só tem carrão. Sim. Tá? Então, o que acontece? Esses caras, eles não sabem, pô. Tipo assim, um dia, talvez, eles já souberam que é pegar ônibus. Só quando eles estão lá, eles esquecem. Então, tipo assim, eles não precisam sair de casa. Eu queria que a Câmara Municipal fizesse pelo menos uma semana, né? Eles fossem trabalhar de ônibus para ver. Exato. Mas não escolhesse o horário, aquele horário menos vazio. Escolhe o horário de pico. E às vezes, esses carrões acabam parando, eu já vi várias vezes, em frente rampas. Isso. Onde passa o pessoal deficiente. Na calçada mesmo, tem muita rampa. E tem carro estacionado na frente. E fica, não sai. Tem aquele carro também que vai no mercado também, que um minutinho só, né? É só um minutinho, aí para na vaga do deficiente. Entendeu? Então, tipo assim, eu queria. Esse tema é muito importante. Eu queria que a cidade parasse um dia e falasse o seguinte: vai ser lei, esse dia. Ninguém vai sair de carro, vai todo mundo pegar busão. Exatamente, Ou vai de bicicleta, vai de cadeira de roda, sem carro na rua. Eu queria que fizesse isso, pelo menos uma semana. Né, cara? Seria legal. E dependendo do lugar que for de São Vicente, tem as ruas que são de paralelepípedo, Sim. né? E dificulta muito, Nossa. muito. Não só para quem é cadeirante, para quem tem moto, para quem tem carro, porque Isso. geralmente tem muito buraco e não é asfaltado. E dificulta muito o transporte para quem quer estabilidade, né? É verdade, isso mesmo. Eu tô falando da parada da moto, cara. É uma outra questão também. A galera deve estar perguntando, tá, os carros destroem as cidades, mas e as motos? Cara, a moto entra nas cidades como uma fuga das pessoas do transporte público. Essa é a realidade. A pessoa não quer... E assim, a prestação da moto muitas vezes é mais barata que o próprio busão, cara. É surreal isso. Então as pessoas vão pra moto para fugir de um transporte público precário. Só que isso gera um monte de problema, porque uma cidade pensada para o carro é uma cidade perigosa para andar a pé, perigosa para andar de bike e perigosa para andar de moto. A gente sobrecarrega o sistema público de saúde com um monte de acidentes de moto. Quase todo dia a gente vê, cara, um motoqueiro estirado no chão porque o carro derrubou. Porque é hostil o trânsito, é hostil para quem não está enlatado no carro. Então, uma outra questão, quando eu falo que os carros destroem as cidades, eu não estou falando só da paisagem que eu abordo lá no Geopanoramas, de um monte de viaduto. Eu falei nos meus stories do Geopanoramas hoje. Demolir viadutos para salvar o mundo, cara. Porque quando a gente constrói viaduto na cidade para resolver a questão do trânsito, a gente está incentivando que a galera compre carro. Porque... E o trânsito não melhora, né? Para começar. Não. Porque assim, é um incentivo. A cidade está pensando agora na minha mobilidade. Deixa eu comprar um carrinho. Deixa eu comprar uma moto. Quando na real a gente tem que pensar na cidade para as pessoas. Para as pessoas, né? Não melhora porque você imagina, a quantidade de carro vai aumentando, só que a cidade não aumenta. Sim. Então vai ficando cada vez mais difícil mesmo se locomover pela cidade. E quantos ciclistas morrem também, né, Camille? Em São Paulo. Você morou em São Paulo um tempo? Não. Eu morei em São Paulo muitos anos, cara. E teve uma época que a Faria Lima não, a Rebouças estava em obras para a passagem do corredor de ônibus, na época da prefeitura do Haddad, se eu não me engano. E eu estudava na USP. Eu tinha que descer da Paulista até a USP, de busão. E era um trânsito infernal. Levava, 2h30 para chegar na faculdade. Chegava atrasado. Nossa. Eu me enchi o saco, comprei uma bike e eu descia no corredor, cara. A milhão, assim, 1000 graus no corredor, louco, assim. A rampa da Rebouças. Corria risco pra caramba, né? Porque, mas assim, eu surtei. Inclusive, a minha saída de São Paulo se deve por conta desses problemas de mobilidade. Porque a gente mora aqui em Santos, bem ou mal, é uma cidade onde o transporte é ruim, mas é muito melhor que São Paulo. E tem uma coisa que me irrita demais em cidades litorâneas, em Santos em especial, quando a gente fala que Santos é uma cidade plana. Santos é uma cidade plana. É um absurdo, né? Neguinha brava, Santos é uma cidade plana? Não é. Eu moro num lugar onde é bem alto e aqui em Santos, lá no Morro Nova Sintra. Eu moro lá. E quem mora lá não tem bike. Não, tem bike até tem, porque o pessoal desce, mas para subir ou para andar lá em cima é muito difícil. É muito difícil. Bicicleta só para quem tem, tem o bairro, né, para ficar andando no bairro. Mas não dá, se for ali, qualquer jeito vai ter que subir o morro. E geralmente, eu sou uma das que pega o mototáxi, que tem pessoal do morro. Se juntaram o pessoal, falou, vamos fazer o mototáxi do morro, porque geralmente 99 Uber não sobe, que eu moro bem lá na Vila Progresso, bem no topo, e é muito alto. O pessoal acha que é muito perigoso, o pessoal acha que é barra pesada, só que não é. É muito tranquilo. E a comunidade se juntou e fez o mototáxi lá. É a melhor coisa, né, meu? Porque... ajuda de bike muito. ali é 1000 graus mesmo, dá não. Não, descer de bike subir, ali... então. Não.
Isso é uma... Pra Pra descer, tudo bem. Não, pra descer você pede misericórdia pra Deus, pro bagulho ir pra baixo. Aí pra subir, cara, só... Porque não tem como, pô, é louco. E geralmente lá no morro, tem as vans que sobem, o acesso que tem lá é o ônibus, que sobe o 13, que vem aqui pra Conselheiro, 100, 118, 131, sobe lá sim. E as vans que sobem nos lugares onde os ônibus não sobem, que é mais pra cima, que é Vila Progresso, que é Santa Maria, né? Que são os lugares mais altos, onde às vezes o transporte que a gente quer de Uber, o 99 não chega. Tem o Uber do morro também, onde o pessoal se juntou no morro e fez um Uber lá para as pessoas chamarem quando estiver aqui embaixo tarde ou longe, sabe? Porque 10 horas, subir para Nova Sintra. Às vezes demora muito e a gente tem que andar até um lugar mais próximo para pegar, para poder subir, né? Querendo ou não, chega ali no centro, é perigoso para quem mora no morro, mas estamos perto. Mesmo assim, seria muito bom e importante algo que seja mais acessível de noite para quem mora nos morros, né? Porque é morro, não é perigoso, mas também ao mesmo tempo é perigoso, né? E esse lance da gente tá perambulando pelos lugares de noite e às vezes não ter acesso é muito difícil. E tem outra também, né, Neguinha Braba? Porque é o seguinte, se tu descesse enlatada num carro todo dia, provavelmente você não teria escrito uma letra que eu acho muito louca, assim, na sua música, que é a blindagem. Blindagem. Quando você fala assim, eu amo essa paisagem, descendo o morro, sabe que a visão é sacanagem. É Santos, mas é quebrada, não é? A famosa cidade alta. É Santos, mas é quebrada. Porque geralmente o pessoal mostra Santos bem só praia, tipo praia, surf. Boa. E skate. Mas tem um lugar de Santos lá no morro, onde eu vou, tem muita cultura. É muita cultura. Cultura de rap mesmo, de b-boys, tem dançarinos lá. E lá é um lugar onde tem uma lagoa no morro. E tem lugares onde a gente vê o porto inteiro. Na minha casa eu vejo São Vicente toda e um pouco de Cubatão, do morro, sabe? Tem uma visão legal, só que não é explorado, não é visto. Sim, não é visto, não comentam. Às vezes, teve Semana do Hip Hop em Santos, aqui. Não teve, não falou nada, sabe? Não tem nada. Caraca. Sabe? Não tem... É difícil acesso. Só tem acesso lá quando eles querem fazer alguma coisa lá. E geralmente é mais no Nova Sintra, não chega às periferias. E essa questão que você fala também nas suas letras você fala que o morro é um lugar de difícil acesso. E é um acesso não só para o transporte, mas quando o transporte não chega, outras coisas parece que não chegam também, né? Tipo, quando as pessoas têm dificuldade para acessar os lugares, de busão, de moto, você teve que inventar um Uber para atender a galera do morro, mano. Porque o Uber não quer ir para lá, cara. Isso aí acontece, eu escuto muito, às vezes, familiares e PCDs falando mesmo, que pessoas com deficiência não saem de casa por causa disso, cara. Porque sair de casa já é uma luta, entendeu? Tipo assim, tem pessoa que falou assim, ó, que foi pegar ela não conseguia dobrar as pernas também, porque ela usava também muleta, e ela não conseguia, o motorista falou que não podia levar ela no ônibus ali, que ela não podia subir pela... A muleta não, amputou a perna, né? Era uma perna amputada. Aí amputou a perna e ela... É recente, ela foi pegar o ônibus, o motorista falou que ela não podia subir pelo elevador, que ela ia só para cadeirante. Ela falou assim, Lucas, eu nunca mais quis sair, para me sair de casa, eu só saio de Uber. E quem é que tem dinheiro para sair para pegar Uber todo dia? Entendeu? Então, tipo assim, e que você falou aí essa é a dificuldade também, isso aí, de enfrentar o transporte e tudo, os PCD sofrem muito com isso. Eles ficam mais dentro de casa, trancados, com medo de enfrentar a cidade, os obstáculos, entendeu? Então, tipo assim, nem todos têm essa disponibilidade que eu tenho de sair mesmo, brigar e ir pra cima, porque tem uns que já ficam, se você der um grito, a minha esposa mesmo, se der um grito com ela, cara, ela fica, nunca mais vai querer sair dentro de casa. Vai, vamos pra cima, vamos enfrentar, porque nós não estamos brigando por, não é favor, nós estamos pedindo direito. Então, direito, vamos pra cima e vamos gritar mesmo, porque uma hora a gente vai ser ouvido. Camille, sair de casa já é uma luta, Camille. Já é uma luta. Então, e sabe o que é louco? Eu tô aqui muito como ciclista urbana, mas agora trazendo essa sua fala, eu sou formada em educação física. E aí, durante a faculdade, eu fiz estágio em alguns lugares e eu fiz estágio no São Bento. E aí, era muito louco, porque eu ia na casa das pessoas, né? Eu fazia estágio na UBS.
E a gente ia na casa das pessoas e várias pessoas com deficiência, pessoas mais velhas, que não conseguiam sair da porta de casa, porque como moravam numa área que não era plana, não tinha como sair, não tinha como abrir a porta e descer, porque era escada. Então, uma pessoa que usa cadeira de rodas não tinha como abrir a porta e descer. Literalmente, não era uma escolha sair de casa. E aí, nesse sentido, não tem políticas públicas que pensam em atender essas pessoas, né? E aí, eu pensei em escrever um projeto, escrevi um projeto de fortalecimento, pensando na educação física, né? Fortalecimento, exercício físico dentro de casa, porque é uma pessoa que não estava se movimentando de jeito nenhum, porque nem fazer força para sair de casa conseguia fazer, porque não existia possibilidade. Mas é claro que não foi para frente isso, né? Ficou só na minha cabecinha universitária. E é isso, as pessoas estão lá, passaram 5 anos. Se não der lucro para eles, filha, se não der dinheiro para eles, não der lucro para eles, não Essa compensa. é a questão, cara. A cidade é pensar pro lucro. É. Se não der lucro, que se dane. Você sabe Não que o pessoal fala, pô, você mora na cidade, ficar falando mal, não é, porque eu moro lá, é o que a gente vai falar a verdade. Você mora em São Paulo... Não pode falar mal e da cidade onde você vive? Por quê? Não, e você mora em São Paulo, e eu morei em São Paulo também. Morei em São Paulo há 15 anos. Você sabe quando se fala aqui, quando você vem para São Vicente, a pessoa não fala, você vai para onde? A pessoa não fala, vou para São Vicente. A pessoa fala, vou para Baixada Santista. Sim. E muitas pessoas você fala, você é da onde? Sou de São Vicente. São Vicente. Santos. Ah, Santos. O pessoal já associa, Pô, então, né? entendeu como que é? Como que São Vicente Sim. é a primeira cidade, né? A primeira cidade e a primeira também a ser esquecida. Acho que o pessoal acha que é Santos e os bairros de Santos, São Vicente, Guarujá, mas não é. Tudo muito dividido e cada um com as suas políticas públicas. E Santos é uma das cidades ainda que, querendo ou não, é bem asfaltada, é bem, sabe, a ciclovia é certinha, mas tem lugares que não, que a pessoa tem que disputar com carro espaço, disputar com moto espaço. Entendeu? E disputar com pedestre, até na hora de atravessar, tem motoqueiro que vai com tudo, né? E não dá espaço até para os pedestres, né? Que não tem nada a ver com o trânsito, só estamos caminhando lá, né? E a gente acaba sendo prejudicado pelos carros também, né? Pelo trânsito, que a gente quer atravessar, às vezes não dá, por causa que é muito carro, muito A cidade carro. é pensada pro carro. Tem gente no Brasil inteiro ouvindo a gente. Muita gente não conhece a Baixada Santista, Santos, né? Então, assim, galera, onde a gente está numa região onde Santos é a cidade mais rica da nossa região, vamos dizer assim. Então, é uma cidade elitizada, mas na mesma música Blindagem, eu acabei de falar da Neguinha Braba, ela fala que é Santos, mas é quebrada, não é verdade? Porque a galera acha que Santos é só da linha da máquina, que é aqui um espaço trilho do trem antigo, em direção à praia. E não, cara. Santos tem um monte de morro, Santos tem periferia, Santos tem a maior favela de palafitas do Brasil, sabe? Então, isso também é Santos. A cidade precisa ser pensada para essas pessoas e principalmente para essas pessoas. Eu ouso dizer que principalmente para essas pessoas ela não é verdade? Ela é pensada para quem? Ela é pensada para a cidade baixa, geralmente, que nós fala, né? A gente fala, porque a gente falou da escadaria, até onde eu moro tem que subir muita escada. E a perua para até ali, até X lugar. O resto... Não chega carro lá em cima. Não, onde eu moro numa favela. E só desce pedestre, ou às vezes quem se arrisca lá que mora há muitos anos, consegue descer de moto. Mas geralmente quem tá com o joelho machucado e quer ir no mercado, que só é lá embaixo, vai subir que o joelho vai piorar. Vai subir escadaria. E não tem um corrimão nas subidas, não tem corrimão. A descida que tem, a escadaria, é tudo morador que fez. Caraca. E só vão lá a prefeitura para limpar, né? Tipo, a Terracom vai e limpa. Mas não tem corrimão, não tem escadeira decente. Mas mora mãe com o bebê no colo. Mora senhora, quando chove ali, fica um limo aquela descida. Fica um limo. Cadeirante, já viu um cadeirante por lá, não? Não. Deve sofrer Mas tem, cadeirante. mas tem Não, cadeirante. Deve tem. mas aí, Mas deve ficar dentro é de casa, muita trancado. descida. É tipo, Pois é. se for pra Imagina. pegar um Eu já andei Uber, por ali, porque imagina, cadeirante morar Você aqui não deve pode sair de sofrer, casa, cara, mano. porque não tem como. fica Você um não pode limo sair quando de chove. casa. Não tem perigoso. não tem algum meio. Reformam ali, reformam aqui, mas onde tem que reformar, demora. Eu acho que tá chegando agora o pessoal, depois de 20 anos que eu moro lá. As escadarias sempre foram feitas pelos moradores, né? Escadaria, aí geralmente o pessoal, R$10 de cimento aqui, R$10 de cimento aqui, junta todo mundo e faz a escadaria. Porque parece que não querem que a gente tenha uma escadaria digna pra gente. Querem que lá continue tendo cara de favela, sabe? Só que lá, se não fossem os moradores fazer aquele trajeto, a gente não ia ter como se locomover direito, ia continuar na lama, pisando na lama.
né? E eu acho muito importante que lá tenha pelo menos algum acesso digno para pessoas que precisam, sabe? Eu acho que a prefeitura chega com... Tem um transporte da Prefeitura de Santos, onde pega pessoas para levar para outros lugares, né? Mas aí tem que descer, os paramédicos, tem que descer, né, as vans tem que descer pegam. os 2 paramédicos descer, Nossa, pegar cara. e levar a pessoa no colo. E às vezes é uma humilhação até para a pessoa que está sendo Sim. carregada, né? Sim. Que às vezes ela não precisava estar passando por isso. Só que é o lugar onde ela mora, as condições dela faz ela viver naquele local e ter aquele tipo de acesso de transporte, que é difícil, mas é o que tem. No momento. Essa é uma outra parada importante de dizer. Andar a pé também é transporte. Então a gente esquece disso. A gente acha que transporte é bike, é moto, é busão. Andar a pé é o principal meio de transporte, eu Saúde, diria, não né, é? cara? Tipo, Saúde, né? saúde, a questão de a cidade moldada para as pessoas que andam a pé é uma outra paisagem. É uma paisagem, como eu falei, né? Vai ser pensado mais em arborização, em sombra, em calçadas maiores. Só que a gente está na contramão, cara. A gente está reduzindo calçada, aumentando via, construindo viaduto. Isso não é um caminho aceitável, nem para as cidades, nem para o mundo. Porque a gente precisa urgentemente tirar os carros da rua. E não vem com esse papo também de, os carros que usam gasolina, eles são mais poluentes, não sei o que. Tá, beleza. Vamos, então, colocar carro elétrico. Meu amigo, não vai mudar porra nenhuma. Essa é a realidade. Não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque as cidades vão ficar entupidas de carro e vão continuar sendo lugares pensados para automóvel privado motorizado. Independente de gasolina ou não, álcool, etanol, independente disso. O carro ele tem que ser desincentivado nas cidades. As cidades têm que ser pensadas para bike, escadaria é meio de transporte, porque andar a pé é meio de transporte, então precisa se pensar em escadaria. Quando a gente fala essa parada de que Santos é uma cidade plana, a gente está escanteando essa população que precisa de escadaria, não é verdade? Uhum. Sair de casa é uma luta, cara. Essa frase vai ficar na minha cabeça por muito tempo. Camille, porque anda de bike, sair de casa é uma luta também? Sem dúvidas. Por quê? É muito perigoso, né? A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que é perigoso no sentido do trânsito mesmo, de sofrer algum sinistro. Porque eu falo sinistro porque hoje em dia teve essa correção do nome, né? Não fala mais acidente de trânsito. Porque não é acidente, né? Porque Verdade. é uma coisa que podia ter sido evitada, Sim. é uma coisa que foi, enfim, podia ter sido evitada, inclusive, pela construção da própria cidade, que se fosse construída para pessoas, se a velocidade máxima das vias urbanas, por exemplo, fosse reduzida, não fosse, sei lá, uns 80 km por hora para o carro passar ali super rápido, ou a moto e passar por alguém. Enfim, eu falo politicamente sinistro, mas eu gosto de explicar porque eu acho que é uma questão também das pessoas entenderem o que eu estou falando. Então, a chance de você sofrer um sinistro no trânsito, então, às vezes, ser atropelado, enfim, você falou de pessoas de São Paulo, né, que muitas vezes perdem a vida por conta de acidente ou sinistro de trânsito. Eu lembro muito da Marina Harcou, que é uma pessoa que eu tenho muito no meu coração. Nossa. Ela era uma pesquisadora sobre mobilidade urbana, ciclista urbana, e ela perdeu a vida, acho que em 2020, lá em São Paulo. Sim. Foi atropelada por um motorista que estava bêbado. Um ônibus, né? Um carro, o motorista estava Caraca. bêbado, alcoolizado, e ela perdeu a vida. E aí, fica pra mim, uma pessoa que era um ídolo pra mim, né, ainda uma grande referência que eu tenho, ciclista urbana, pesquisava sobre isso, vivia na pele isso, e perdeu a vida por conta dessa situação toda, e pela forma que as cidades são construídas. Então, Sim. acho que quando você fala de uma cidade que é construída pra pessoas, e que ela é perigosa pra gente sair de casa, ela é perigosa não só porque o excesso de carros faz menos pessoas transitarem pela rua e menos pessoas observarem o que está acontecendo, menos pessoas interagirem com o espaço. Então, eu, mulher na bicicleta, eu posso tanto sofrer um sinistro com o carro, quanto eu posso ser assediada, posso ser estuprada, posso ser sequestrada, enfim. Incontáveis coisas, né? Meu corpo tá exposto ali o tempo todo, eu não tô dentro de um carro protegida por essa coisa privada e enlatada, como você estava falando. Então, é uma luta nesse sentido, uma luta de estar ocupando espaço que as pessoas acham que não é meu, porque eu não devo estar na via, porque eu tô na bicicleta. É uma luta dessas ciclovias que, tirando a ciclovia da orla, não tem manutenção, não são bem cuidadas. É uma luta por várias razões. Pessoal, eu vejo muito meu pessoal muito no celular quando tá dirigindo. Nossa. No celular. sim. Isso gera trânsito. Isso acaba com a rotina, assim, da cidade. Geralmente 6 horas, por causa de um celular, por causa de um telefonema, o cara moscou assim no... Aí atrasa tudo, né? Sim. E dificulta muito também a vida de quem tá até no de bicicleta, transporte, porque o cara sai do celular e acelera já. É. E Entendeu? outra, cara, dirigir é uma perda de tempo. Dirigir é uma perda de tempo. É um tempo que você está destinando a algo que você tem que ter atenção plena.
E às vezes pelo congestionamento das pessoas querem fugir daquela realidade de alguma maneira, e aí que entra a parada do celular, aí vem a questão do acidente. Então, se as pessoas dirigissem menos, talvez a gente vivesse em cidades inteligentes. Eu quero aproveitar o gancho para dizer que a Intel patrocina esse podcast. A Intel é uma empresa de tecnologia que investe em cidades inteligentes. Intel, pra então, cima. muito obrigado pelo apoio ao Autenticidades. E quando a gente diz cidades inteligentes, nós estamos falando de tecnologias para as pessoas. Porque uma cidade que é pautada em priorizar os carros, pode ser considerada uma cidade inteligente, Lucas? Não. E assim, eu acho que esse podcast aqui, cara, esse tema aqui é muito importante. Eu acho que esse assunto devia ser mais divulgado, né? Isso aqui devia ir para propaganda em TVs e tudo, para poder conscientizar o povo. Porque o povo precisa saber disso, mas tem que, tipo assim, tem que conscientizar o povo, explicar por quê. Não é você falar, tem que ser assim, mas tem que explicar por quê. Né? Então, porque isso é importante, né? Porque, como ele falou, para a saúde, para quem vai caminhar, para a saúde, para quem vai andar de bicicleta também é saúde. Tipo assim, cara, até mesmo em relação à poluição, tudo, a estragar as ruas também, que tem muito carro também. Então, tipo assim, cara, isso devia, tipo assim, virar um tema legal, passar nas TV, nos canais abertos, para que as pessoas viessem abraçar essa ideia. Né? Mas na real, o que a gente vê na TV? As pessoas convencendo, porque vamos cair na real aqui, galera. O carro não é um meio de transporte, para começar. O carro não é um meio de transporte. Há muito tempo o carro já deixou de ser meio de transporte. O carro é um símbolo de status. É isso que ele é. As pessoas se recusam a entrar no ônibus, se recusam a andar de bicicleta, porque o carro é um símbolo de que ela se deu bem na vida. Essa é a real. É assim, cara. A TV fica colocando martelando na nossa cabeça que a gente precisa comprar um carro, que a gente precisa, sabe, esse tipo de coisa. Cara. Então é tipo assim, a pessoa quando ela compra um carro, que eu já tive carro também, você fica preguiçoso, né? Você quer ir na padaria ali, você quer ir de carro, né? E também é o seguinte também, voltando ao transporte público, também tipo assim, cara, não te dá também, assim, condições. Tipo assim, ó, você vão tirar os carros, mas vão aumentar os ônibus na rua para poder o povo andar. Porque, tipo assim, em São Paulo tem rodízio. Exato. Em São Paulo tem rodízio. É bizarro precisar de rodízio, né? Numa cidade, em São Paulo tem rodízio. Então, tipo assim, é o dia, tipo assim, que se você tirar os carros da rua, as pessoas vão ter que trabalhar. Sim. Mas aí você vai ter que aumentar a frota de ônibus. E falando em ônibus, teve um dia que eu fui pegar um ônibus aqui em Santos mesmo, tava muito lotado, mas eu precisava muito ir pra casa. Eu fiquei na janela bem na frente, nem cheguei a passar a catraca. Sentei ali do lado do motorista. E eles não param de pegar a gente. Tipo, eles pegam o ônibus lotado. Senão a galera fica no ponto lá. A galera fica no ponto e, tipo, a necessidade, todo mundo quer voltar pra casa. Sim. E não importa a forma que a gente vai pra casa, né? A gente só quer ir pra casa. Mas saber que a gente vai ter que enfrentar um ônibus lotado e não vai sentar depois de várias horas em pé, já chateia quando já tá no ônibus, né? Exato. E os carros, falando dos carros, os carros ficaram maiores, né? Ficaram quadrados. Nossa, e ocupam uma cara. via toda. Esse é um tema muito bom. Ocupam uma via toda. Eu trabalhava e eu andava por aqui, aí eu via um carro enorme. E uma pessoa dentro só. Meu Deus, Exato. gente. Os carros são... É muita coisa. Cara, tem um carro... pessoa, eu esqueci o nome desse carro. Não sei se vocês sabem, porque eu sou péssimo para nome de carro. Tem um carro que ele foi inspirado nos carros que eram usados na guerra do Iraque. Que é um desses SUV gigantescos. Nossa. É um carro gigante. É um tanque de guerra. E ele é vendido e usado nas ruas, cara. Como se fosse um carro... É um tanque de guerra. É um carro feito pra guerra. E tem uma coisa também que eles fizeram também, aqui em Santos, ainda funciona um pouco, mas não sei se não funciona, é a faixa viva, né? Isso aí... Aqui funciona em Santos ainda, alguma coisa? Essa faixa viva... Só ali na frente do balneário. Não consigo nem ver a galera faixa viva. atravessa com segurança. Não, esse dia eu tava chegando na frente chegando em casa, aí tinha um cara lá, a faixa viva, acho que o cara é o cabeludão, sabe? Tipo, hippie. Aí tá com a mão assim, ó. Eu falei, parceiro, tu tá insuficiente, irmão. Tu tá insuficiente, tu vai ficar aí, vai ficar o dia todo. Os caras não param, cara. Eu sei que os caras fizeram. Por isso que eu falo, tudo que eles fazem, a maioria das coisas que eles fazem aí é mídia, cara. Para aquele negócio, para aquela festa. Com pedra. E é muito louco, porque você falou isso da mídia começar a enxergar essa pauta, né? E aí eu tô pensando, poxa, Dia Mundial Sem Carro, né? Sim. E eu não sei o que vai acontecer, tipo, pensando em termos de ações públicas. Eu tô um pouco por fora, tô numa correria de trabalho. Mas eu fico pensando, ano passado, eu acho, teve uma ação, para além das ações privadas, né? A ação da Prefeitura de Santos mesmo,
muitas vezes é com a Associação de Ciclistas de Santos, né? Hoje foi a mesma coisa. E aí é tipo pedalada. E é mó legal, né? Porque aí a gente ocupa o espaço que é designado para os ciclistas. A gente não vai pra rua, que é onde Sim. estão os carros normalmente, e fala, isso aqui é meu também, Exato, tá? cara. E aí eu Nossa, tô há 3 anos já pra fazer uma ação com cano de PVC, colocar um cano de PVC de 1,5 m do lado da minha bicicleta, porque é essa distância que os carros têm que ter da bicicleta. Quando eles avançam e não passam 1,5 m de distância da bike, eles estão fazendo uma infração que é grave, tinha que levar multa. Então, também vou começar a usar uma câmera e começar a mandar pro CT. E aí eu fico raivosa e quero, tipo, tacar pedra, enfim, fazer essas coisas. E parece que eu tô hiperreagindo, mas não funciona todo o resto, né, do que a gente tá fazendo. Parece que essas tentativas, elas são muito frustradas mesmo, são muito em vão. Os caras acham que eles são donos da rua quando eles estão com o carro, né? São donos da rua. Nossa. Então, ele tá com o carro dele, tá na rua. E se for pra passar, eles vão passar. Se estiver atrasado, principalmente, eles vão passar. O tempo deles é muito mais importante do que o muito nosso, Mas né? isso não é por Importante. acaso, porque as pessoas que usam carro são as pessoas mais privilegiadas da cidade e a classe média, o Milton Santos, eu sempre falo disso, cara. O Milton Santos é um dos maiores geógrafos brasileiros. Foi um homem negro e um excelente geógrafo, ele mudou a geografia do Brasil. E ele tem uma fala muito forte que ele fala o seguinte: a classe média não quer direitos. A classe média quer privilégios. É isso. A galera que anda de carro quer privilégio. Eles se acham mais importante que os outros. E tem uma coisa que eu sempre falo nesse podcast, que eu venho aqui pra causar, cara. Eu venho aqui pra mandar real. Tem minha Se palavra, não for pra causar, a gente nem vem aqui Nem também, vem, cara. nem vem. Vamos pra cima. A cidade é um espaço de luta. É isso que a cidade é. É um espaço de luta. Então, essa questão, como você falou da galera do PVC, cara, a gente tá lutando contra esse sistema que se instala na cidade. E lutando pra ter o mínimo de direito, né? Exato, cara. A gente tem Exato. que pedir, implorar, por favor, a gente precisa disso, sabe? E demora muito para ter o acesso que a gente quer. Só vai ter depois que a gente, às vezes, nem precisa mais. Ou que, sei lá, tipo, eles fazem quando eles querem. Enquanto tiver, o Santos tiver pessoas que mandam muito mais do que, às vezes, a prefeitura, né? A cidade vai continuar sendo servida para aqueles que têm, não para aqueles que precisam. E isso em várias cidades brasileiras, não é uma exclusividade de Santos. A gente vai para a metrópole brasileira, é essa a realidade, galera. A gente está falando de Santos porque a gente está aqui no Juice Hub, que é um espaço de inovação em Santos. Quero agradecer aqui por hospedar esse podcast. O Juice Hub você pode vir conhecer, fica na Ana Costa, em Santos. É um espaço onde você pode trabalhar, onde você pode desenvolver os seus projetos. E a real é essa, cara. A cidade é um espaço de luta e quem usa os carros se acha um direito maior do que o resto das pessoas. E não à toa, né, que quando a gente pensa em cidade, eu publiquei, estou escrevendo um livro. E aí eu estou indo para várias cidades do Brasil. Eu fui para Manaus e lá eu vi uma cidade, uma das piores cidades em nível de arborização no Brasil. Em plena floresta amazônica. Só 23, 24% das casas de Manaus estão em ruas com árvores. Ou seja, a gente está numa cidade amazônica onde não tem árvore. Isso é E muito aí ruim, eu cara. comento isso no meu Instagram, eu fiz conteúdo, escrevi no livro. E os comentários que eu mais recebo, a gente está falando de hater aqui antes do episódio, os comentários que eu mais recebo cara, você não é de Manaus, você não tem direito a falar, você não tem direito a reclamar da cidade porque você não é daqui. Cara, isso é um absurdo. E muita gente fala também que a gente não pode reclamar da cidade onde a gente vive. Porque você está reclamando, então vai embora. Pega as suas coisas e vai embora. Só que a gente tem que lembrar que a maioria da população, a maior parte da população, não tem essa possibilidade de querer ir embora, mano. Não tem. É verdade. Elas não têm dinheiro, às vezes, para ir para outra cidade, para pagar um outro aluguel. Então, esse é um discurso completamente elitista, burro, para dizer o mínimo, porque o que falta nas cidades é um pensamento crítico. Na real, Eu comecei a fazer rap justamente para falar sobre a necessidade que eu tava vendo e que eu tava vendo que ninguém tava dando atenção para aquela necessidade. Então, alguém tem que vir tomar a iniciativa de querer falar. Eu falo dos descasos e falo da necessidade, falo também das paisagens bonitas através da minha música. É o meio que eu tenho de falar dessas coisas. Porque tem que ter uma voz, aquilo que a gente faz, eu acho, a gente tem que ter uma voz para falar sobre aquela necessidade, né? E tem necessidade sim, e as pessoas que fazem música também falam através da música sobre aquilo. Então, eu moro num lugar onde difícil acesso a tudo, difícil acesso à arte, difícil acesso a transporte.
E se eu não falar através do meu rap, as pessoas não vão saber. Sim. Se você não escutasse, às vezes, minha música, às vezes você não me convidaria aqui, a gente não estaria trocando essa ideia. É muito importante, sim, que as pessoas falam a sua necessidade na música, seja qualquer necessidade. Porque vai chegar, sim, pessoas e isso pode ser debatido. E é muito importante a cidade saber dessa necessidade, que às vezes, no lugar onde eu moro, não vão saber que tem essa necessidade. Você imagina uma realidade, Neguinha Braba, que o cara tá num SUV agora, no SUV, tá ligado? No Dia Mundial Sem Carro, dentro de um SUV, dirigindo lá, no trânsito, ouvindo Neguinha Braba. Como que você acha que a sua música, esse movimento seu, pode mudar essa realidade? Pode abrir a cabeça da pessoa, sei lá? Como tu acha isso? Como tu vê isso? Eu acho que nas minhas músicas eu sempre tento passar a maior verdade possível, né? Para as pessoas entenderem de uma forma simples o que eu falo. Se a pessoa estiver escutando uma música minha no carro, eu vou agradecer muito, primeiramente. Muito obrigado pelo reconhecimento, né? Mas se for Dia Mundial Sem Carro, eu falar, mas escuta na caixinha de som na praia, né? É mais fácil, né? Para economizar, para ajudar Andando de bike, né? Andando de bike, mostrando pros amigos, né? Mas é sempre bom, né? Digo assim, as pessoas escutarem e saberem a necessidade que tem, depende do lugar que mora. Se ele for um cara que tem recursos e tem privilégios, e ele está escutando uma música de uma pessoa que não tem, talvez toque nele e chegue nele de outra forma, né? Ele possa ver essa visão de outra forma e talvez até no caminho para casa possa entender a necessidade de uma realidade que ele não vive. Sim. Né? Então, seria muito importante, sim, escutar e uma pessoa privilegiada de escutar uma música minha, sinal que está chegando nos ouvidos, né, das Exato. pessoas. Eu quero que você pense, escolha uma música pra você mandar uma letra pra gente aqui, enquanto eu faço uma pergunta pro Lucas. Sim. Porque, pô, a Neguinha Brava tá aqui, ela tem que... Tem que né, mandar tem que aí, mandar a cara. letra dela aqui, não tem que mandar o papo reto. Já deve ter, a minha ideia já deve estar até, ela tá ligeira. Cara, você percebe relações entre as dificuldades que você vive como um cadeirante e essa dificuldade, por exemplo, que a Camille vivencia na bike, de ter que andar com PVC para as pessoas respeitarem o espaço, essa dificuldade que as pessoas nos morros sentem para acessar o transporte. Como que você enxerga a cidade, sendo que você falou essa frase, né? Sair de casa já é uma luta. Cara, eu enxergo em geral, cara. Porque além de eu ter essa causa, eu trabalho com projeto social. Boa. Né? Eu trabalho com projeto social. E assim, agora a gente tá vindo de Uber, aí eu olhei assim, vi uma sorveteria, aí falei, a primeira coisa que eu olho é para ver se tem acesso. Né? Falei, pô, ali não tem acesso, aí já logo cresce o olho. E tipo assim, e em geral também assim, em relação à comunidade, que nesse dia eu desci, eu fui, teve esse dia não, foi um tempinho, também de Uber, também ali pelo Morro da Nova Cinta, realmente eu vi ali, realmente a dificuldade, fiquei pensando, que eu não penso assim, porque eu sou cadeirante, Sim. eu não penso só no cadeirante, eu penso num deficiente visual, né, no idoso, né, naquela mãe que tem um carrinho de bebê também para se locomover. Então a minha visão é geral. Em relação também às bicicletas também, é a mesma coisa, que a gente vê vários acidentes, a gente vê os carros cortando mesmo, os carros realmente não respeitam os ciclistas, né, tipo assim, eu acho que deveria realmente ter uma visão para isso, só que o pessoal não tem essa visão. Não. Eu acho que todo mundo deveria olhar pro outro como se estivesse olhando para si, né? Tipo assim, pô, a pessoa não precisa ser, tipo assim, ser cadeirante para sentir a necessidade de ver a necessidade do cadeirante, né? Como que você luta contra essa coisa? Eu sei que você tem um Instagram, até fala aí de sua roupa pra galera te seguir. Minha arroba é Lucas, com K, _ Schneider. Schnaider, né? E todo dia, quase todo dia eu saio e eu dependo, né? Tipo assim, muitas vezes, cara, eu nem pego o ônibus, na verdade. Né? Eu faço academia também, né? Dou uma treinada. Falar nisso, pessoal, hoje é dia 22, hoje é dia do Paraolímpico. Eu queria mandar aí, né? Meus parabéns para todos os para-atletas aí. Pô, Pra da hora Beth, demais, não sabia. pra Beth, que é ganhadora de tudo, né, Beth? Aqui em Santos, né? Nossa Caraca. para-atleta Beth. Hoje é Isso aí. 22, é o dia do para-atleta hoje, Sim. né? Então, tá os parabéns para todos aí. Então, eu vou pra academia também. E quando eu venho da academia, é um pouquinho longe de casa, mas eu prefiro vir na abraçada do que eu pegar o ônibus. Cara, Entendeu? Porque, tipo assim, cara, nem sempre a pessoa tá com o motorista de bom humor, né? Sim. E ele tá disposto a te... A parar, Você né? dá bom dia pro cara, o cara olha feio pra você. Tem uns que é legal, mas tem muitos também que você dá bom dia pro cara, o cara sai do volante e nem olha pra tua cara. Já pega o controle lá, pega o elevador, joga pá, com tudo. nossa, cara. Então, tipo, eu ultimamente eu tô evitando estresse. Sim. Né? Então, muitas vezes, se eu puder ir na abraçada, eu vou na abraçada.
entendeu? E tipo assim, eu acho que o pessoal devia ter essa visão geral, né? Tanto pro ciclista, devia ter aquele respeito mútuo, né? É algo que, tipo, você vai pagar para pegar o ônibus. É público, né? Ele não vai fazer isso de graça. Ele tá pagando por então, aquilo. ele É uma serve pra obrigação, né? Do motorista. Ele É um tá sendo direito, pago cara, para isso. É um das direito. pessoas. E por mais que as pessoas tenham direito, por mais que as pessoas paguem, se o cara não quiser, que ele pega o ônibus, vai passar retão. Sim. E ele vai ficar esperando 40 minutos o ônibus. Aí eu queria dar uma palhinha também em relação à negra, né? Esse negócio de comunidade, eu acho da hora, né? Eu também morei muito tempo em comunidade. E, tipo assim, tem muito talento, pô. Lá tem muito talento que não é visto. Sim. Eu acho que o pessoal deve investir mais nisso, né? O pessoal prefere dar moral pros de fora do que pros nativos da própria cidade. Então, acho que o pessoal devia entrar mais na comunidade. Não só época de política, não. Não é época de política, não. Devia entrar fora da política, devia entrar para conhecer esses talentos que tem lá, né? Em relação a ela também, né? Tipo assim, quando se anda de bicicleta, né? Se fosse liberado, né? Que você falou, menos carro na rua, ia ter um grupinho. Porque, tipo assim, se ela vai trabalhar de bicicleta, já tem uns amigas dela, uns amigos que também, pô, vamos de bicicleta também. Tipo assim, ela vai se sentir mais segura, porque vai ter ali um grupo que vão tocando uma ideia e tudo, né? Porque, tipo assim, vai ficar menos vulnerável. Né? Tipo assim, ela vai se sentir mais segura, porque até hoje, tipo assim, dependendo do lugar que você vai, você tem que ter uma bicicleta boa, não pode ter qualquer bicicleta, tem que ser uma bicicleta legalzinha pra você poder, com aquela marcha legal e tudo. Então, tipo assim, é uma bicicleta que se torna cara. E se torna cara, humilhante, cresce o olho. Então, você já sai também de casa com esse medo do humilhante pegar e... Então, tipo assim, agora tendo um grupo pra ir, você já sente mais seguro, né? Então, acho que devia também, né, o pessoal devia olhar mais com esse olhar também, para estar dando essa atenção e se formar um grupo, né? Vai trabalhar, vamos todo mundo junto. O pessoal deixa a bicicleta no canto para entrar rapidinho no mercado, Já tranca a bicicleta e quando volta tá assim. Leva poste, leva cadeira, leva tudo. Neguinha Braba, qual música que você vai escolher do seu repertório para mandar a letra pra gente? Porque o que o Lucas falou é isso, cara. As periferias, elas fazem valer a sua voz por meio da arte também. Isso é uma coisa bem legal. E você é uma pessoa que eu sou muito fã por conta disso. A sua música chega em muita gente. Ah, muito obrigada. Obrigada de verdade. Eu vou cantar Blindagem, essa que você Boa. falou. Agora? Eu queria essa, agora mesmo. Na voz mesmo? Na voz. Ó, Blindagem, ancestralidade, a fé que nunca cabe, olhar pra frente, vejo cantar miragem. Eu amo essa paisagem, o briso da minha laje, descendo o morro, sabe que a visão é sacanagem. Do Sou Bem até o Tetel, pode encostar que hoje a festa é nossa. Massa de VP, chama Rap Encosta. Feliz por viver aqui, é Santos, mas é quebrada, famosa cidade alta. Localizado na Baixada. DDD é 03, anota a placa. Segura o bonde da rapaziada, que é pelo certo e não se enrola nas palavras. Rapaziada, é isso. Cara, maravilhoso isso. Cara, quantas coisas a gente pode tirar dessa letra. Isso que é muito louco, cara. Tipo, quando eu ouço que Santos é uma cidade plana, por exemplo. A galera ouve isso, pô, é Santos, cidade alta, tá ligado? Eu escrevi essa música justamente por causa que o pessoal fala muito que Santos é plano. Sim. E nós que é do morro, fala, não, gente, pô, porque o pessoal só mostra isso, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, e a gente lá tem um paralelo, a gente fala que nós, é cidade alta. Duas coisas completamente diferentes. O morro é muito diferente daqui de baixo, né? Em questão de tudo, em questão de comércio, em questão de acessibilidade, que nós mesmos, o pessoal lá faz a própria acessibilidade. Não tem muita farmácia, né? Tem uma aqui, outra ali, outra colar. Então, alguém no mercadinho tem que fazer o transporte dos remédios. Tem uma policlínica ali, só que é muito difícil. Mas temos, a gente tenta valorizar isso, né? Só que é muito difícil quando depende só da gente, né? Exato. Pra ter as coisas. Mas nós tá aí correndo atrás pra ter melhor, pra botar no mapa e falar, temos aqui, olhe por nós aqui, né? O Lucas falou dessa questão da galera se juntar. Tem um outro episódio que eu falei o seguinte, que as comunidades não podem se dar o luxo de não se juntarem, de não conhecer o seu vizinho, porque é tipo nós por nós, né? Quando o Emicida fala, cara. Tipo, a galera depende uma da outra. E você vai aqui pra cidade plana, perto da praia, às vezes a galera não conhece nem o seu próprio vizinho, cara. Porque assim, ela não depende dos outros, tá ligado? Ela consegue pegar um helicóptero e fugir se der merda. Como aconteceu em São Sebastião.
tá ligado? Que muita gente morreu, quem morreu foram as pessoas pobres. A galera mais rica pegou o helicóptero e se mandou. Então, essa coisa de pensar a cidade para quem já é privilegiado, essa galera, eles podem escolher outro lugar para viver, eles podem se mandar se der merda. A maioria da população, não. A gente fez um outro episódio aqui sobre a questão ambiental, onde a população que mora perto do estuário aqui do Porto sabe de coisas que a população em geral não tem ideia do que está acontecendo. Por exemplo, um bagulho de um navio bomba que está sendo instalado aqui em Santos, que se explodir tem mais de 50 vezes o nível de explosão da bomba que caiu em Hiroshima, no Japão. Isso estava aqui? Vai ser instalado aqui no Porto de Santos, está em discussão isso. E a galera que sabe disso é a galera periférica que está morando em Palafita. Porque eles sabem que se der merda, eles são os primeiros a se ferrar. Que os caras vão embora de helicóptero, vão pegar o seu SUV e dar no pé. Então só são números, né? O pessoal, para eles, só são números, né? Exato. Então não é importante, não isso pensa... tem nome, né? Racismo ambiental. Sim. Não é por acaso que esse tipo de projeto é colocado onde é, né? É realmente a construção, é carro-centrada a construção da cidade, mas também é construída para proteger realmente as pessoas que são mais privilegiadas. O racismo é estrutural, né? Porque quando a gente pensa no transporte, é a mesma coisa. Por que se pensa em primeiro lugar o carro? Por que você pensa em primeiro lugar em tapar buraco da rua e não em melhorar o busão para o cadeirante, e não em levar mais transporte para a periferia, e não em resolver a questão das escadarias, dos morros? Porque o racismo é estrutural. É isso, a classe média se sente privilegiada, não quer direito, quer privilégio. Nós vivemos num país onde o racismo moldou esse país. Então, essa é a realidade das nossas cidades que vocês vivem na pele, né? Então, uma pergunta para a parceira. Manda. Como é o eu nunca peguei o transporte de bike em Santos. Como é que é pegar a Bike Santos? Como funciona o sistema? Para quem não sabe, Bike Santos é uma bike que você paga, né? Fica lá em alguns pontos da cidade, você retira. Em algumas cidades brasileiras tem, no Rio de Janeiro também tem, em São Paulo. Como é que funciona? Então, eu não sei, porque eu não uso, né? Como eu tenho a minha bicicleta, eu não uso Bike Santos, eu não sei nem se tá ativo. Tá ativo. Tá Eu ativo. já usei, eu já Então, usei. como funciona? É um aplicativo que você baixa, você coloca crédito nesse aplicativo. Eu acho que até o bilhete do ônibus acho que aceita. Não sei se é aqui em Santos ou em São Paulo, mas você coloca crédito lá e acho que é cinco e pouco, Como R$5 assim, e bilhete pouco. do ônibus? Você tem um crédito no bilhete do ônibus que o próprio crédito pode ser usado. Então se você recebe, tipo, vale transporte, você Sim, consegue usar na consegue bike. usar a bike. Não sei se aqui em Santos é assim, em algumas cidades eu sei que é. Tem até o valor aqui escrito na minha pauta, mas é uns 5, 6 reais por hora, se não me engano, para você usar a bicicleta. É mais para rolê então mesmo. Não, é um meio de em uma transporte, hora uma você alternativa, consegue, né? Se ela quiser ir trabalhar, ela, dependendo de onde ela está, ela pode pegar e ir com Então, ela. essa questão é interessante, cara, porque assim, tem muitas cidades que estão lutando pro transporte público ser de graça. Porque, vamos pensar, cara, o busão é caro, a mesma bike, mesmo com valor baixo, para muita gente, R$5 é uma baita grana. Que é R$10, na verdade, né? Então, E R$10 de ida e volta. volta, exatamente, R$10 ida e volta. Agora, tem muitas cidades do Brasil com esse movimento da tarifa zero. Belo Guarujá, Horizonte, por exemplo, Guarujá. R$1 domingo, né? Domingo é mais é barato. verdade. E Belo Horizonte é uma cidade que está lutando para o busão ser de graça. E aí vocês podem pensar, como isso é possível? Como isso é possível? É possível. Sabe como? Existem pesquisas que descobriram que quando o ônibus é financiado por impostos pagos por empresas, o sistema de ônibus recebe mais dinheiro do que o dinheiro da passagem, do que os passageiros pagam. E isso é o justo, pensem bem. Porque as empresas, elas dependem que o trabalhador chegue no seu trabalho descansado, com qualidade. Por que não as empresas não contribuem com a cidade? É muito fácil uma empresa se instalar na cidade e deixar a cidade resolver o resto. A empresa tem responsabilidade sobre o território que ela está instalada. Ela não pode se desvincular do território. Então, muitas cidades estão adotando esse caminho, já perceberam que o sistema de transporte melhora e Belo Horizonte, inclusive, está nessa luta do sistema de transporte ser gratuito todos os dias. Não só de domingo, todos os dias. E as empresas financiarem. Transporte público tem que ser de graça, não tem sentido as pessoas pagarem. Cara, eu acho que pagando aqui já tá difícil, imagina se for de graça, cara. Vou te falar, a gente vai estar num problema do caramba, viu? Porque te falar, pagando já tá difícil. Isso porque a prefeitura dá subsídio, né, pra empresa também, né? Exato. Essa que entrou em São Vicente agora, imagina você, 20 anos na mão de uma empresa, um contrato de 20 anos. Nossa. E tem um lance de também, Santos aumenta, tipo, ficou uns 2 anos sem aumentar o valor da condução. Quando era 4,90. Foi para 5,25. Pois é muito caro. Mudança drástica. E Santos é uma cidade pequena, gente. E é uma cidade cidade pequena. E com um ônibus dá para você
E rapidinho um ônibus. E aumentou e não teve um pré-aviso para as pessoas. Tipo, foi uma quarta-feira, domingo, a partir de segunda-feira já aumenta. Aí como a pessoa às vezes vai fazer para arrumar aquele 10 mais mais 50 centavos, né? Sim. Para 10,50, né? Sim. E fica difícil até para quem vai trabalhar, né? Quando aumenta o valor drasticamente, tipo. E pelo menos até para mim, eu falei, poxa, como os caras vão mudar assim? Teve a pandemia, falaram que teve a pandemia e não tiveram custo para pagar as manutenção dos ônibus, né? E a população que se ferra, As né? empresas, pô, a empresa vai contratar, você mora onde? Ah, pô, moro lá em São Vicente. Pô, não, só pega. Então. Você preenche todo o requisito do currículo, você tem tudo ali para aquela empresa, mas, pô, tem que pagar 2 condução para você, então não dá. Aí pega aí. Porque, tipo, até isso a pessoa acaba no desemprego, acaba afetando o desemprego e tudo, porque tem pessoa que às vezes tem que pagar 2 condução, né? Exato. Então, tipo assim, até isso complica, né? Sim. A pessoa às vezes sai de casa muito cedo para poder chegar no horário. Eu, por exemplo, eu chegava às 8 no meu trabalho, só que 5h30 da manhã eu tinha que estar de pé. Nossa, Vai de cara. bike, porque é mais rápido. Então, Chega mais cedo. mas no problema é subir depois. É, o morro é embaçado. No morro é muito embaçado. Eu já tentei Sim. já ter bicicleta no morro. E eu moro num lugar, um pico muito alto. Sim. E pra subir as escadarias com a bicicleta, dependendo se ela for pesada ou não, Se já é mal gordona já, amanhã não vai ficar, hein? Não, eu vou mas- levar. Mas qual é a meu peso solução? assim, A solução, gente, é sempre pensar na intermodalidade, é combinar os modais de transporte. É. Não é pensar em um só, tá ligado? Eu vou citar o exemplo. Tem uma cidade na Bolívia que chama La Paz, que é a capital da Bolívia lá. Uma cidade grande. E é uma cidade muito montanhosa, tá lá na Cordilheira dos Andes. Na parte mais alta da cidade mora a população mais pobre, porque é muito alto. Você tem ideia, é muito alto e viver na altitude é difícil fisiologicamente, né? Para o nosso corpo. E quem mora mais baixo, geralmente é uma população com melhor qualidade de vida. Os empregos estão na parte mais baixa da cidade. Então, para a galera se locomover, se construiu um sistema de bonde. Então, toda a parte alta e a parte baixa é ligado com bonde, cara. Por quê? Porque as pessoas podem usar isso. o bonde, depois podem usar o ônibus, pode alugar uma bicicleta. Então, combinar os modais de transporte é a solução. Então, imagina quem mora no morro, poder descer com bonde, depois Pô, pegar uma bike, da tá hora. ligado? Não sei se você já Nossa. entrou, você já teve a experiência de entrar com bike no busão, por exemplo? Eu nunca tive a experiência de entrar com bicicleta no busão, já tive a experiência de entrar com bicicleta no metrô. No metrô. E também, na minha pesquisa, eu fui observar isso em Santos, né? E na época que eu fiz a pesquisa, eu não podia entrar com bicicleta no VLT. Não pode? Então, não sei se agora pode. Mas Quando não eu podia? tentei saber, não podia. Não era uma possibilidade. E aí é isso, né? A intermodalidade, ela existe Zero. até a segunda via, né? E, gente, pra quem não conhece Não Santos, sei eu vou se agora falar pode. uma coisa que acontece muito aqui. Tem muita gente que trabalha em Santos, na área portuária, no centro, só que mora muito longe de onde está o seu emprego. E vai na pernada, na bike, cara, uma hora, 1h30 pedalando para chegar na sua cidade. Então, assim, se o cara pudesse acessar um VLT para pelo menos economizar uma parte, pô, imagina como ele ganharia em qualidade de vida. Sim. Então, cara, Santos, se não puder entrar de bike no VLT, toma uma vergonha na cara e, cara, intermodalidade é o básico. Tem que poder entrar com bicicleta no VLT. E não só poder, tem que ser incentivado, né? Porque é isso, não basta você falar, pode, tem ali um pedaço no vagão que cabe Sim. 2 bikes. Legal. Não, tem que falar, pode, usa, faz esse uso do VLT com a bicicleta, com andar a pé, com um monte de coisa. Exato. Que a intermodalidade realmente é uma super solução. E eu acho que também é um ponto muito importante sobre construir cidades para pessoas, né? Você pensar que políticas públicas, elas são interrelacionadas, né? Então, você vai incentivar a intermodalidade, vai reduzir a velocidade máxima das vias, vai colocar mais ciclovia, vai construir vias calmas, nas quais tá colocado, determinado que o carro tem que andar mais devagar e respeitar o espaço da bicicleta, vai colocar mais faixas vivas, vai observar se os carros estão obedecendo. Tipo, todas essas políticas públicas, elas juntas vão Sim. construir uma cidade que é melhor, inclusive mais arborizada, por exemplo, com mais Exato. praças públicas, com mais espaços assim, porque senão a gente vai viver numa cidade melancólica. Tem, inclusive, eu acho que uma entrevista do Criolo que ele fala sobre as cidades serem melancólicas, delas serem tristes. E é óbvio, a gente fica todo mundo enlatado, né? E quando não, você tá sozinho na rua, ouvindo buzina, ouvindo motor, enclausurado num ônibus, que você demora 1h30 para você chegar no lugar, mais 1h30 para você voltar. E é muito bom que você conseguiu produzir dentro desse espaço do ônibus, né? Foi uma coisa muito importante para você e para sua arte.
Mas foi uma alternativa que você conseguiu achar, por exemplo, se você tivesse labirintite, você já não conseguiria. É. Eu, por exemplo, tenho que ficar assim no ônibus, porque eu não posso escrever, eu não posso ler. Eu também, se É um começar a tempo ler jogado dentro do fora, ônibus, sabe? eu também tenho isso E aí. é isso, é 1h30 que muitas pessoas simplesmente têm que jogar fora É do dia verdade. delas, 1h30, 2 horas, 3, porque não conseguem fazer nada lá dentro. Às vezes não tem espaço, né? Dependendo do horário que você pega o busão, é Sim. muito ruim. Foi por isso que eu comecei a andar de bicicleta. Mas, de novo, porque eu tinha possibilidade, diferente da Sim. Neguinha, eu podia pegar a bicicleta e andar. Eu moro aqui no Gonzaga, era fácil pra mim, pra, tipo, 1 hora pra faculdade, pro trabalho, era possível, né? Muita gente não pode, de fato, assim. Sim, E opta por andar a pé, prefere ir a pé, às vezes para economizar um dinheiro, exato. né, para comer alguma coisa, porque às vezes o ônibus ou vai estar lotado, tem gente que não gosta de pegar o ônibus lotado. Eu, por exemplo, depois que eu comecei às vezes a andar a pé, né, eu falei, às vezes é bem melhor, eu coloco o fone e vou que vou. E às vezes já tô no lugar rápido, né? Por causa que o ônibus é bom, só que dependendo do horário, dependendo de como você É insalubre. tá né, de cara? mente É também. uma máquina de moer gente, cara, em muitos lugares, assim. Se Às você vezes não é sai opção, acabado. né? Às vezes não é opção, né? Às vezes eu vou pegar o ônibus com a minha esposa também, quando é, tá cheio, falei, vamos aí, porque nosso lugar ali é privado. Eu, Tá quando ia de cheio, busão tem pra hora que eu não faculdade, espero. eu desenvolvi a habilidade de dormir quando eu entrava, sentava, eu conseguia sentar, às vezes eu ia em pé, mas quando eu conseguia sentar eu dormia e desenvolvi a habilidade de acordar um ponto antes. Ah, É. então Isso tu é é aquele isso cara é. que dormia no lugar do idoso lá e você então, né? Não. Cara, aconteceu uma história comigo no ônibus, cara, eu testemunhei isso. Que muitos idosos precisam do ônibus, muitas vezes era de pico para consulta médica, né? Eu já ouvi gente dizendo que, pô, por que o idoso sai em horário de rush, horário de pico? Se o cara não pode sabe a sair em qualquer necessidade hora. ali, né, Mas, meu? meu irmão, o cara tem que ir no médico, ele não escolhe o horário da consulta dele, ele pô. tem direito à cidade também. Mas uma vez entrou um idoso no busão, cara, e viu uma pessoa sentada, uma pessoa jovem, sentada no banco reservado para os idosos. Lá na época tinha o banco reservado, né? Hoje em dia o ônibus inteiro em algumas cidades. E aí a pessoa idosa começou a reclamar. Falei, pô, você tá sentado aí, não sei o quê, né? E aí eu só vi a pessoa levantar a calça, assim, e a pessoa tava Tem muito isso. com a perna, né, mecânica. Então, é. assim, a gente vive numa cidade onde é tão individualista, a gente É. olha o outro como inimigo, muitas vezes. É. E se gera esse tipo de situação, né, cara? É. Você já testemunhou alguma coisa assim, tipo, com preconceito contra alguém dentro do transporte? Já vi, Você viveu colega isso? meu já falou isso. Colega meu já falou isso já. Que Sério? inclusive ele também tem a perna mecânica, né? O Jura, mandar um abraço pro Jura aí, que é dançarino, né? E ele falou que realmente um dia também estava no busão também e a tiazinha encostou lá e, pô, sei o quê. Aí ele pegou só, fez igual tu falou, só mostrou a perna e falou, ó. Que às vezes você olha pra pessoa assim, a pessoa Exato. aparentemente Sim. é uma pessoa normal, mas você não sabe, a pessoa tem um problema de coluna, que não pode ficar muito tempo em pé, tem tudo isso. Então o que falta mais, na verdade, o que falta é empatia, né, cara? Exato, cara. E em ônibus tem muito isso. Lá tem uma página no Facebook chamada 942, cara. 942? É, 942, que é o ônibus lá que Eu adoro essas páginas de mais- ônibus no cara. Facebook, cara. São as melhores Quando páginas. vocês puderem, não tô fazendo propaganda não, porque eu nem conheço quem é o dono da página, mas o 942 a gente fica vendo lá em casa e fica dando risada, cara. Tu vê que você vê cada história desse 942, né, no Facebook, é muito engraçado. Então, tem muitas histórias desse tipo aí. Uma vez eu presenciei um casal, né? Não, um casal não, duas tiazinhas, né? As duas estão disputando quem é mais velha que a outra. Uma sentou, não, porque... Uma entrou, né, sentou... Não, porque não sei o que, porque eu tô velha, não sei o que, olhou pra cara da outra lá, que aparentemente é mais nova, mas também... Aparentemente é mais nova, mas também não é nova, que também já é de idade. Aí eu falei assim, é só que eu paguei a passagem. Nossa! Aí a tiazinha pagou a passagem e a outra não pagou. É muito engraçado, Então, mas é cara, outra essas coisas parada, aí, cara. pô. Quando a gente pega transporte público, a gente vive a comunidade, tá ligado? A gente se encontra com outras pessoas. Isso é da Eu já hora, conheci pô. pessoas no busão. Quando a gente vive a cidade Paquera. enlatado no carro, É já era. isso. É, exatamente. O busão Já pode se ser um convém Tinder. também. É, pô. É, No o carro, busão é um não. Tinder É, lá em tempo real, tá ligado? Tem até umas páginas assim. Tem, pô. Aqui em Santos tinha uma página de Facebook que a galera via alguém bonito no busão, aí tirava foto e depois perguntava quem que era a pessoa, sabe? Cara, quando a gente se envolve com a cidade né, dessa forma, andando, no ônibus, a gente conhece pessoas, a gente vive em comunidade. Quando a gente se enlata num carro, É isso, é. a gente tá lá preso. E as cidades, muitas vezes, são construídas focadas nesse individualismo, focadas num ambiente como se fosse hostil, com muros cada vez mais altos, com prédios que confinam espaços de lazer dentro dos prédios, que se dane se a cidade tem área de lazer ou não. Então a gente está vivendo cada vez mais numa realidade onde as pessoas estão vivendo dentro de uma bolha, cara.
dentro de uma bolha, na verdade. Vocês sentem isso? Eu sinto que a cidade, ela já tem tudo, a cidade. Ela só vai crescer em estrutura, né? Em prédios. E aí isso, além de estressar nós que trabalhamos e precisamos de transporte, estressa os motoristas também que estão no trânsito. Sim. E acaba rolando briga de trânsito, isso prejudica muito, né? As pessoas que não tem nada a ver um com o problema do outro por causa de um trânsito, de um atraso de 5 minutos para chegar em casa. As pessoas acabam perdendo a cabeça, né? Isso é ruim, né? Porque era para ser algo que não era para acontecer, né? E igual ela falou, só perdeu a amiga dela por causa de alguém que bebeu e infelizmente tirou a vida da pessoa. Eu acho que as leis de trânsito devem ser bem mais rígidas. Exato. Porque a pessoa atropela uma ali e vai pagar uma fiança e já sai, mas querendo não é uma vida. Sim. As pessoas estão O carro é uma arma, cara. Entendeu? É uma arma. As pessoas andam, o pedestre, querendo ou não, tá lá e às vezes o motorista às vezes não tá nem aí se é o pedestre ou não. Ele quer chegar e vai acelerar. E é problema de um que tem nada a ver com o outro e acaba sendo um problema totalmente do Estado. Sim. Por causa que as situações de acesso, acessibilidade é difícil. Exato. Tanto para o pedestre, tanto para quem é PCD, né, para quem é ciclista. Tudo tem que ser conversado para todo mundo. Não tem que ser conversado só para quem anda de carro ou moto. Sim. Gente, eu tenho uma última pergunta para vocês. A gente está chegando no tempo final do nosso podcast. Poxa. Tá tão legal, né, gente? Eu continuar trocando ideia lá fora. Galera, eu trabalho muito com a questão da paisagem no Geopanoramas. Eu mostro o mundo a partir do alto. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, para cada um de vocês, é o seguinte. Se a cidade priorizasse o modo que vocês usam como transporte na maioria dos dias de vocês, como vocês acham que seria a paisagem da cidade onde vocês vivem? Vocês acham que seria diferente? Como seria diferente? Pro bom ou pro ruim, talvez? Como que você vê isso, Camille? Caraca. Se a cidade fosse difícil. priorizar a bicicleta, sabe? Sim. Eu vejo uma cidade só com menos carro mesmo. Não necessariamente diferente geograficamente, porque o espaço já é nosso, né? Dos ciclistas, dos pedestres. Então, não necessariamente diferente em estrutura, mas com menos carro. Assim, mais colorida, com mais gente, né? Com mais pessoas, realmente. Imaginando assim, é assim que eu vejo. Boa. E você, neguinha braba? Você pode repetir a pergunta, por favor? Qual é o meio de transporte que você mais usa? Tipo, busão, Eu ando bastante a pé. a pé? Eu gostaria Se a de cidade ver um priorizasse a galera que anda a pé, como você acha que seria a cidade? Seria igual a que a gente vive? Não, acho que a cidade, as pessoas olhariam muito mais o que tem de bonito na cidade, né? Eu, como pedestre, eu gosto de, por exemplo, eu ando centro, pra mim, eu volto pros anos 50, com uma música no fone e observo as casas, não tô dentro do carro, às vezes, atrasada. Tô olhando o centro e sentindo o que sabe? E eu gostaria que as pessoas tivessem esse sentimento de parar um pouco e olhar em volta mais do que estar no carro ou estar rápido no ônibus indo para casa. Ter esse tempo de andar e fazer uma caminhada e olhar onde ela pertence. E as pessoas não... Igual do morro. As pessoas às vezes não sabem que tem uma paisagem linda. Sim. Não sabe que tem montanhas. Eu vejo uma montanha enorme, uma paisagem linda, onde eu moro, né? E eu gosto disso, de descer a pé o morro e ver como é bonito. Mas as pessoas, às vezes, não têm esse cuidado em querer olhar com os próprios olhos onde está o seu ambiente. Real. E, Lucas, se a cidade pensasse prioritariamente no cadeirante, as pessoas têm outras necessidades, como você acha que seria a cidade para todo mundo? Com certeza, uma cidade seria mais acessível. Eu veria mais PCDs na rua. Eu veria mais pessoas com deficiência na rua, seja ela visual, seja ela paraplégica, qualquer deficiência, porque o medo da pessoa sair hoje na rua, deficiente sair hoje na rua, o medo dela é não se sente segura. Então, eu veria assim uma cidade mais acessível e com mais PCDs, com certeza eu veria mais pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, as pessoas que eu mais convivo hoje, o meu meio de convívio, são pessoas que não têm nenhuma deficiência. Né? E eu sei que existem muitas pessoas, muitos deficientes, dentro de casa, trancados, com medo de sair da rua. Então, se olhasse para a gente com essa visão, com certeza
nos barzinhos, nos lugares, nas faculdades, você teria mais pessoas com deficiência, seria bem melhor, o mundo seria bem mais agradável, cara. Porque quando você sai pra rua, tanto a pé como de bicicleta, você conhece pessoas, você toca experiência. Ó, eu vim lá de São Vicente pra cá, já conheci vocês aqui, ó, com experiência nós trocamos. E eu, né, creio, imagino que essa amizade aqui vai se prolongar mais, né? Então, por quê? Porque eu saí de casa. Porque você saiu, desceu o morro, porque você saiu de casa. Então, quando você sai de casa, você encontra pessoas, você convive com pessoas, você toca experiência. E muitas vezes, teve um dia que eu fui para São Paulo, para a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, em São Paulo. E fui com um colega meu que eu tinha acabado de conhecer, que ele é surdo. Ele é surdo. Cara, aí quando eu cheguei lá, que eu veio trocar ideia com a secretária lá, executiva lá, e a intérprete do lado falando, e ele contando a dificuldade que ele tem, cara, eu falei, pô, eu vi bem pra caramba, pô. Eu achando que a minha vida é difícil, quando eu vi aquele cara falar, eu falei, meu, eu tô nas nuvens, porque eu tenho dificuldade, mas eu consigo falar, eu consigo gritar, eu consigo brigar pelo meu direito. E esse cara, meu, Exato. por exemplo, se ele vem pra cá pra um podcast desse, você tinha que ter um intérprete. Sim. E intérprete não é fácil achar também. E também não é barato. Custa, Né? Então, tipo assim, pro cara, ele vai chegar no OBS pra fazer um exame, alguma coisa, a dificuldade é porque não tem um atendente ali que manja de Libra. Então, aí tem que buscar, ele tem que agendar, que ele vai lá para poder preparar e para mandar o intérprete para lá o dia que vai, sabe Deus quando, para poder atender esse cara. Até para comprar uma passagem de ônibus para São Paulo, fica difícil. Então, tipo assim, se a cidade, o estado, vamos dizer assim, né, tivesse essa visão por PCD, cara, com certeza você seria um mundo bem melhor e as pessoas viveriam até mais, porque tem muitos que morrem até cedo, cara. Morrem antes por depressão, por falta de fazer exercício, por muitas coisas, entendeu? Então, com certeza, se tivesse essa visão, nós teríamos um mundo bem melhor, cara. As escolhas, como a gente se transporta, como a gente se locomove, moldam a cidade onde a gente vive. Esse recado que eu quero deixar. Gente, tem alguma pergunta, assim, que veio da internet pra gente responder? Vocês viram alguma coisa, assim? A galera perguntou. Como a gente tá nesse episódio ao vivo, vocês vão ver na segunda-feira esse episódio no Autenticidades. Mas eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Por fim, eu quero que vocês deem o arroba de vocês para a galera procurar, conhecer o trabalho. Eu tô com 3 pessoas aqui que têm trabalhos na internet, tem perfis no Instagram. Qual que é o seu arroba? Você já falou, né, Lucas? Mas fala de novo. Meu é Lucas com K, _ Schneider, tá? A voz do PCD na Baixada Santista. Tá bom, pessoal? E obrigado aí pela oportunidade de poder tá dando voz pra gente falar, né? Para nós falarmos o nosso dia a dia. Eu só agradeço mesmo por essa oportunidade aí. Boa. E que o pessoal que tem assistido tenha gostado aí. Qualquer coisinha é só chamar também lá, que estamos juntos. Neguinha Braba, qual é o seu arroba? Rapaziada, neguinha.braba no Instagram e no Facebook é Bárbara Fares. Só acessar lá. E no Spotify também tá neguinha.braba lá, onde você pode escutar as músicas e curtir um pouquinho. Boa. Massa. Camille? O meu é Camille Mesquita, Camille. Boa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela audiência no Autenticidades. Espero que esse podcast aí tenha muitos episódios maravilhosos. Cara, muito obrigado por ter vindo, Neguinha, legal. Camille. Muito obrigado. Foi assim, aprendi muito com vocês, de verdade. E é isso, cara. A gente meio que simulou o que acontece quando a gente se expõe em comunidade. Se a gente estiver sentado no busão, trocando ideia, sabe? Se exponham mais à cidade, gente. Sabe? Saem da lata do carro, andem a pé, vivam a cidade, percebam o lugar onde vocês vivem. As nossas ações criam paisagens. É isso que eu falo no Geopanoramas. Eu quero deixar esse como uma mensagem final nesse podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês e muito obrigado também ao Juice Hub, à Intel e à equipe de produção do lado do Geopanoramas, a Ana Sil, do lado aqui do Autenticidades, o nosso comandante Gusta, a Raquel. A Ludmila Rossi está em Nova York agora, no rolê dela lá, aqui pelo Juice Hub, por isso que ela não está aqui comigo como co-host, mas no próximo episódio vocês verão novamente a formação completa do Autenticidades. Muito obrigado, é nóis, fui. É nóis. Tchau, tchau.